Começar. Bora começar? Bora. Certinho. Boa noite, gente. Eu sou o Vinícius, muito prazer. Aulinha aqui de pericardite e miocardite. Mas o primeiro assunto que eu vou falar na aula é que, na verdade, a aula ela não é de pericardite e miocardite. Porque na sexta-feira retrasada, dia 29 de agosto, saiu essa diretriz nova sobre, apesar de no título estar realmente miocardite e pericardite. A partir dessa diretriz, muita coisa mudou. Em termos de tratamento, graças a Deus, pouca coisa mudou, então tudo que eu tinha visto antes, eu não tive que mudar tudo. Em termos de tratamento, é tudo no mesmo caminho. Só que em todo o fluxograma diagnóstico e até mesmo as prioridades do que a gente investiga quando a gente está falando da doença, mais da miocardite do que da pericardite, mas o nosso arsenal terapêutico ele acabou mudando bastante, principalmente do ponto de vista de ressonância magnética cardíaca e na parte da biópsia endomiocárdica. Então eu vou focar bastante nessa parte. Talvez o ponto alto da aula seja entender como que funciona essa nova síndrome, que é o que eu vou falar agora logo no começo, e quais são os quadros que estão dentro da síndrome e como que funciona esse novo, digamos assim, esse novo raciocínio diagnóstico. Talvez esse seja o principal. E é isso. Vamos lá. O novo nome da aula, eu botei em inglês porque até agora não tem uma tradução oficial, mas dá para traduzir literalmente. Inflammatory Myopericardial Syndrome, que traduzindo leigamente seria Síndrome Miopericárdica Inflamatória. E é isso. Vamos começar logo explicando o que é essa nova síndrome. Sempre que eu escrever IMPS no meu slide, é a sigla para síndrome, Inflammatory Myopericardial Syndrome. E aí fica assim. O que é essa síndrome? Ela é um termo guarda-chuva, né? Umbrella termo, enfim, que basicamente, o que ela abrange? Ela vai abranger tanto a pericardite isolada, quanto a miocardite isolada, quanto a miopericardite e a perimiocardite. Essa imagem ela é da diretriz mesmo. Agora, enfim, a miocardite e a pericardite, eu acredito que todo mundo aqui já tem pelo menos uma noção do que se trata, mais ou menos. Enquanto a miopericardite e a perimiocardite são os quadros de intersecção. Enfim, por que eles criaram essa nova síndrome? Não só porque são duas doenças que, tipo assim, de áreas muito anatomicamente contíguas, digamos assim, né? Tipo, o epicárdio ele está diretamente associado ao miocárdio, então não tem membrana basal separando nem nada, são duas estruturas muito próximas. Quanto também que tanto nos quadros de pericardite a gente pode ter uma miocardite associada, quanto nos casos majoritários de miocardite a gente pode ter uma pericardite associada também. E é justamente isso que significa esses dois termos. A miopericardite é uma pericardite com uma miocardite associada, e a perimiocardite é uma miocardite com uma pericardite associada. Quando eu falo esses termos, para termos clínicos assim mesmo, como que a gente define quando que é uma perimiocardite ou uma miopericardite? Ambos vão ter um quadro clínico de pericardite que eu vou abordar, só que na perimiocardite, que é quando a miocardite está mais acentuada, a gente vai ter sinais de disfunção de ventrículo esquerdo, que isso também essa definição eu vou entrar mais na frente, mas já definindo, é isso. Falando um pouco de morfologia, porque tem que falar, né? Todo mundo aqui já tem uma noção básica com relação às camadas do coração, e as três principais que a gente divide são o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Endocárdio, a gente sabe, é a camada, como posso dizer, como se fosse o endotélio, entre muitas aspas, do coração, é a parte que vai ficar em contato direto com o sangue da cavidade cardíaca, enquanto o miocárdio é a estrutura muscular, que vai ter as fibras de condução e tudo mais, que vai ser fundamental não só para a função ventricular, para o bombeamento do coração, enfim. É uma base que todo mundo, acredito que ninguém tem muita dúvida sobre. Agora, falando do pericárdio, aqui eu preciso dar um enfoque maior. O pericárdio, ele é toda essa membrana aqui que eu estou englobando, a gente vai ter uma porção serosa e uma porção fibrosa. O pericárdio fibroso é o mais externo de todas, seria essa lâmina que fica por fora, a mais externa delas. Enquanto o pericárdio seroso, a gente divide ele em porção visceral e a parietal. E entre as duas a gente tem a cavidade pericárdica, que é onde a gente vai ter o líquido pericárdico. O líquido pericárdio, o volume dele em forma fisiológica varia entre 25 a 50 ml. Isso dá na diretriz antiga, agora a atual fala entre 10 e 50. Enfim, tanto faz.
E todo esse líquido ele é sintetizado pela camada serosa. Sendo mais específico, ele é sintetizado pelo epicárdio, mas eu vou explicar isso um pouco mais na fisiopatologia. No geral, a função do pericárdio é de isolamento do coração e fixação dele ao mediastino. E a questão da proteção mecânica, enfim, pelo líquido também. Uma questão importante que eu vou comentar mais na frente. Todo o pericárdio em si, ele é eletricamente isolado. Ele não conduz eletricidade em hipótese alguma. Ou seja, dando um spoiler, quando a gente tiver um caso de pericardite, que dá a entender que é uma inflamação isolada do pericárdio com alteração no eletrocardiograma, uma definição nova que eles trazem é que esse é um indicativo muito forte de que não é só o pericárdio que está acometido, e sim, muito provavelmente, a gente vai ter um acometimento miocárdico associado. E é isso. Vamos para a próxima. Eu coloquei duas, mas vou falar de 3 questões anatômicas importantes que mais para ter correlação mesmo. Primeiro é a relação do nervo frênico com o pericárdio. O nervo frênico, enfim, é o nervo que quando a gente fala de nervo frênico, a gente pensa muito no controle da respiração, a inervação motora dele para o diafragma e tudo mais. O nervo frênico, ele vem lá do plexo cervical, raiz C3, C4 e C5, e por meio dele, e ele, além do ramo que todo mundo conhece, que vai inervar motoramente o diafragma, ele tem ramos que se aderem ao pericárdio. E inflamações no pericárdio podem, digamos assim, estimular esses nervos e causar um estímulo sensitivo que pode se manifestar como dor. E quando como eu comentei, C3, C4, C5. E na anatomia, quando a gente for ver na parte dos dermátomos, C3, C4 e C5 é mais ou menos essa região cervical e dos ombros também. E isso, quando a gente for ver de quadro clínico, só para eu explicar aqui, que é mais fácil, para não ter que explicar tudo de novo lá no quadro clínico, isso pode justificar a dor, a irradiação da dor torácica da pericardite para os ombros também. Certo. E falando das pleuras pulmonares, eu coloquei esse slide aqui mais para abordar digamos assim, a contiguidade anatômica entre entre o pericárdio e as pleuras e como que essa relação vai ser importante quando a gente for falar de janela pleuropericárdica, que é um dos tratamentos que eu vou abordar mais para o final da aula. Enfim, é basicamente mais para isso mesmo. Mas uma outra questão muito importante é que o pericárdio, ele abrange também a base da aorta ascendente. E em alguns quadros, principalmente de derrame pericárdico não causado por uma pericardite aguda, mas sim por um trauma, por um hemopericárdio, a gente pode ter esse sangue que se acumula dentro da cavidade pericárdica vindo da aorta, como por exemplo, numa aula que a gente já teve, de uma dissecção retrógrada de aorta. Certo. Falando de fisiopatologia, eu comentei que eu ia comentar mais agora sobre a formação do líquido pericárdico. Sobre a formação dela. O líquido pericárdio fisiológico, ele é basicamente um ultrafiltrado que é formado pela porção serosa do pericárdio, mais especificamente o epicárdio. Ele basicamente drena por meio dos vasos que circulam pela região e quando a gente tem um processo inflamatório no epicárdio, no pericárdio em si, a gente vai ter o clássico da inflamação que a gente estuda na patologia, que é a vasodilatação da região. E quando uma região que normalmente é filtrada está vasodilatada, essa fase de filtração aumenta. Só que o pericárdio ele não só filtra líquido para dentro dele, ele também drena, por meio principalmente dos vasos linfáticos. Quando essa inflamação faz com que essa taxa de filtração aumente até que ela fique maior do que a taxa que tem drenagem, a gente começa a acumular mais líquido. Até o momento que a gente acumulando líquido por si só, não necessariamente vai ter repercussão clínica. A gente pode ter um derrame pericárdico, sei lá, o basal é até 50 ml. A gente pode ter 60, 70, 80 ml e o paciente continuar 100% assintomático, a gente não tem nenhum quadro. Só que a partir do momento em que esse líquido que fica na cavidade pericárdica, ele gera uma pressão intrapericárdica que fica superior à pressão de enchimento ventricular, a gente vai começar a ter uma repercussão hemodinâmica no sentido de que o ventrículo não vai conseguir, o ventrículo vai ser prejudicado no seu enchimento. O volume diastólico final e, consequentemente, o volume sistólico, ele vai estar comprometido porque a capacidade diastólica do ventrículo de se encher ele vai estar atrapalhado porque a parede ventricular vai estar sendo comprimida por um líquido que está na cavidade pericárdica. Resumindo de tudo isso que eu falei, o comprometimento fisiopatológico na função cardíaca que a gente vai ter pela pericardite aguda, tamponamento, derrame pericárdico, enfim, as doenças do pericárdio especificamente vão se basear mais no comprometimento diastólico.
porque a função do ventrículo de conseguir se mexer vai ficar atrapalhada por causa dessa questão da pressão intrapericárdica. Falando agora mais focado na miocardite, um ponto muito importante para a gente falar na miocardite é que é a questão que eu tinha até comentado antes, da contiguidade entre, por exemplo, o epicárdio e o miocárdio. Como não existe nenhuma barreira entre esses dois, um processo inflamatório de um pode passar com muita facilidade para o outro e a gente ter essa mistura com muita facilidade. E justamente isso que torna a intersecção entre uma miocardite e uma pericardite algo muito tênue, digamos assim. Enfim, a miocardite, no geral, ela vai causar essa inflamação específica no tecido miocárdico e as repercussões mais comuns que a gente vai ter, porque, enfim, vão ser alteração na contratilidade cardíaca, que pode se manifestar tanto como discinesias quanto por redução na fração de ejeção. E o mecanismo pelo qual isso acontece, sendo muito honesto, a diretriz ela tem 2 linhas sobre fisiopatologia de miocardite. A primeira, ela fala que precisa realizar mais estudos sobre. A segunda, ela fala desses 2, que é a ação citotóxica direta, que é mais comum principalmente nos vírus citotóxicos que podem desencadear miocardite, e a imunomediada nos quadros autoimunes que também geram a doença. Eu coloco vírus, mas não é só vírus que causa. Vamos falar mais sobre isso também. Certo. Alguns dados que eu coloquei aqui, eu até me arrependi de colocar esses slides, sendo bem sincero, mas falando de algumas coisas são realmente importantes. A incidência é maior em paciente jovem do sexo masculino. A pericardite aguda corresponde a 5% dos casos de dor torácica na emergência. Esse dado se repetiu nas 2 diretrizes, tanto a de 2015 quanto a de 25 agora, então, legal. E esse último aqui também é importante, porque a miocardite inflamatória, que com arritmia maligna sustentada, é a principal causa de morte súbita em pacientes jovens no mundo. Certo. Falando de classificação, a gente consegue subdividir as miocardites e as pericardites em diferentes grupos, e eu vou abordar, pelo menos agora no momento, eu vou definir cada um deles. Na miocardite, a gente vai ter a miocardite aguda, que também se subdivide na aguda fulminante, e dependendo do quadro da miocardite, a gente pode classificá-la como complicada, e a miocardite que fica sustentada a longo prazo, uma miocardite que cronifica com repercussões de remodelamento cardíaco, com alteração de função ventricular, a gente classifica como cardiopatia inflamatória. Trazendo aqui as definições de cada uma delas. Miocardite aguda e fulminante. Uma aguda, quando a gente fala em período de tempo, é um quadro que vai ser assim já até 4 semanas, e ela pode evoluir para fulminante se essa miocardite evolui em pouco tempo para um choque cardiogênico, que ele fala que vai necessitar de drogas inotrópicas e mecanismos e suporte circulatório mecânico. Eu sempre fico com MCS na cabeça, mas é em inglês. Tá certo. Quer argumentar? Não, é a ECMO. É o quê? É a ECMO. Não é só ECMO. Mas tem balão intra-aórtico, mas tá. A ECMO, balão intra-aórtico. Esqueci o nome agora. É o da maquia lá da Medtronic. Aí você não tá me ajudando. Não, eu não tô te ajudando, mas tem eu vou lembrar o nome. Tá certo. No Brasil. Como eu falei, a gente também pode classificar o quadro como complicado, que assim, é basicamente uma miocardite que vai ter um dos seguintes quadros. Uma fração de ejeção reduzida, menor que 50%, ou parcialmente reduzida, né, porque 50% é o corte do normal. Uma arritmia ventricular sustentada, um bloqueio atrioventricular e insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico. Mas nesse caso, tipo assim, toda fulminante é complicada porque dentro da complicada tem o choque cardiogênico. Então, meio que tem essa intersecção de termos, mas quando a gente fala principalmente de tratamento e manejo, é importante diferenciar as duas, por isso que eu trouxe assim. E a cardiomiopatia inflamatória, como eu comentei por cima, seria o caso de que uma miocardite que cronificou. Vou até mostrar ali numa imagem que vai ter mais na frente, o quadro agudo, como eu mostrei na miocardite ali, é um quadro que vai até 4 semanas. O subagudo varia de 4 semanas até 3 meses, e o crônico é quando supera 3 meses. A cardiomiopatia inflamatória seria um exemplo seria um quadro crônico que se mantém com disfunção ventricular e também tem remodelamento ventricular. Que aí existem etiologias distintas. Um exemplo muito clássico disso daqui seria a cardiomiopatia chagásica, que no caso seria um evento com remodelamento ventricular excêntrico, que vai ter aquela cardiomiopatia dilatada,
e, enfim, vamos abordar mais quando eu for falar de etiologia disso. E do ponto de vista da pericardite, a gente tem a pericardite aguda, que é basicamente o quadro clássico de pericardite que a gente está acostumado mesmo, é o padrão. O derrame pericárdico, que está classificado como separado da pericardite aguda, por quê? Porque nem todo derrame pericárdico vem na pericardite aguda. A gente pode ter várias etiologias, a gente pode ter a etiologia neoplásica, aquele hemopericárdio que eu comentei do exemplo que pode acontecer pela dissecção retrógrada de aorta. Existem várias etiologias com derrame pericárdico que pode evoluir para um tamponamento cardíaco e que, enfim, justamente por isso esses quadros são separados da pericardite aguda. Uma pericardite aguda pode causar tudo isso, só que nem tudo isso vem numa pericardite aguda. Enfim, a definição de tamponamento cardíaco é aquele exemplo que eu dei quando eu falei de fisiopatologia. É justamente quando a pressão intrapericárdica começa a superar a pressão de enchimento ventricular. Quando chega nesse estágio, a gente pode falar que está tendo de fato um tamponamento cardíaco. Que nem todo tamponamento cardíaco tem a tríade de Beck, eu vou abordar isso mais cedo, nem todo é aquele quadro grave. Enfim, pericardite constritiva seria a pericardite que a gente começa a ter a fibrose do pericárdio. O pericárdio, enfim, essa pericardite constritiva, ela pode acontecer de modo reversível, ela pode acontecer de uma forma, eles já chamaram aqui, eu não consegui achar um termo em português que traduzisse isso, mas isso é como se fosse uma pericardite que está no meio termo, entre um derrame pericárdio e um pericárdio constritivo, effusive constriction, tipo, enfim. É como se fosse, assim, quando você tem uma pericardite aguda que começa a cronificar, o que antes era um derrame começa a se tornar uma fibrose tecidual. E justamente quando fica nesse meio termo, eles classificam como esse quadro entre efusivo, que é o derrame pericárdico, e o quadro constritivo, que é a fibrose. E aí tem esse meio termo e tudo mais. Vamos abordar eles e tratamento adiante. Como eu comentei antes, eu vou botar essa imagem aqui para falar sobre as classificações entre aguda, que é quando a duração do quadro é menor que 1 mês, subaguda mais do que 3 meses, entre 1 mês e 3 meses, e crônica acima de 3 meses. Um conceito muito importante é diferenciar o quadro recorrente do quadro crônico. O quadro recorrente é aquele quadro que em algum momento ele teve uma remissão. Enquanto o quadro crônico é um quadro que nunca teve uma remissão de sintomas. Ele sempre permaneceu com... O paciente nunca se tornou assintomático. Para você formar um quadro para você considerar que teve uma remissão e o quadro se tornou recorrente, você tem que ter um intervalo de ausência de sintomas para a volta deles de 4 semanas. Antes, na diretriz antiga, eles deixavam entre 4 a 6, agora eles cravaram como 4 semanas. E importante também, essa remissão dos sintomas, ela pode ser com ou sem resíduos, que eu quis traduzir como sequelas. Para você falar que teve uma remissão, o seu paciente precisa estar assintomático, mas ele pode estar assintomático com uma fração de ejeção ainda um pouco reduzida, assim, menor do que 50%, com um eletro ainda suprado difusamente, com alguma alteração em exame, um PCR aumentado, qualquer coisa que justifique de que ficou uma sequela do quadro inflamatório no paciente. Então, uma coisa é uma remissão, uma remissão sem sequelas é uma remissão em que tudo normalizou, e uma remissão com sequelas é uma remissão que ficou alguma alteração nos exames que eu vou comentar mais na frente. E com relação às etiologias, a gente tem todas essas daqui, e eu já vou pular porque já é o próximo slide falando disso. Quando a gente fala de principais etiologias de cada uma delas, na miocardite é a principal em todos, assim, desde sempre a principal etiologia da miocardite ela sempre foi viral. Também existem formas bacterianas, principalmente na doença, o maior exemplo seria a doença de Lyme, que a gente tem as bactérias do gênero Borrelia lá, os quadros autoimunes e a chagásica que eu cheguei a comentar, que formam uma cardiomiopatia inflamatória. Falando de pericardite, a diretriz, eu vou até falar disso daqui, a diretriz de 2015, ela deixava muito claro que em países que não endêmicos para tuberculose, a principal causa sempre é a viral, enquanto os países endêmicos para tuberculose, a tuberculose é a principal. Só que eu até deixei claro que ele falou isso na de 2015, porque na atual ele não faz menção a isso. Eu não sei se mudou, se agora viral é a principal em todos, principalmente agora que associou com a miocardite, como uma síndrome única, e talvez por isso eles não tenham colocado. Mas até a diretriz antiga, a tuberculose, por exemplo, no Brasil era a principal causa de
pericardite. Enfim. A diretriz europeia. Não, mas a europeia falava disso na outra também. Enfim. Certo, então talvez essa ordem mude ou não, enfim, tanto faz. Autoimune é uma intersecção entre ambos, e só que na pericardite ou nas doenças do pericárdio, não necessariamente uma pericardite, isso não causa pericardite aguda. Isso pode causar uma síndrome do pericárdio, que a diretriz coloca como pericardite. A neoplásica pode causar principalmente derrame derrame pericárdico e tamponamento cardíaco. Certo. Falando de quadro clínico, nesse slide eu coloquei sintomas gerais que abrangem todas as doenças da síndrome. Todas elas vão ter um pródromo que vem com infecção de vírus, podem ter um pródromo que tenha um quadro de infecção de vírus superior, um quadro gripal, enfim, ou uma gastroenterite viral, ou até mesmo um quadro de febre isolado que precede os sintomas. O quadro também pode ser completamente oligossintomático, isso não é o mais comum é que tenha pelo menos, é mais comum que tenha dor torácica, é o principal sintoma mais recorrente tanto na miocardite quanto na pericardite. Palpitações são sintomas que também são frequentes em ambas, porque ambas podem induzir arritmias diferentes uma das outras, vou chegar nesse ponto. E o principal diagnóstico diferencial, principalmente em pericardite um pouco menos, mas principalmente falando de miocardite, seria a síndrome coronariana aguda. E é isso. Falando agora de dor torácica. Em miocardite, ela está presente na maior parte dos casos, eu coloquei aqui 80% dos casos, e ela tem um caráter anginoso. É aquela dor retroesternal em aperto que pode ter irradiação para diferentes membros. Clinicamente é muito difícil distinguir isso de uma síndrome coronariana aguda. A principal diferença ela não responde ao uso de nitrato. Ou seja, se você fizer nitrato e a dor melhorar, não é miocardite. Isso você pode afirmar, mas não é porque não melhorou, se não melhorou, continua podendo ser miocardite ou síndrome coronariana aguda. Enfim. E justamente por isso ela exige o descarte da possibilidade de você ter uma doença arterial coronariana. Falando de pericardite, a dor torácica dela ela já é bem mais típica, muitos daqui já estudaram, já viram. Ela tem uma recorrência menor do que no caso da miocardite. Ela tem aquele caráter pleurítico de pontadas por causa da questão do atrito pericárdico e tudo mais. Ela melhora a dorsiflexão, quando você senta inclinado, você fica mais inclinado, esse é um fator de melhora dela. E ela piora ao tossir, da deglutição e inspiração profunda. E como eu expliquei mais cedo, ela pode irradiar para os ombros também. Certo. Com relação à dispneia, dispneia, o que basicamente vai mudar de uma para outra é a causa da dispneia. Quando a gente fala de miocardite, a dispneia ela vai ser causada pelo quadro de insuficiência cardíaca que ela pode gerar, que isso no caso seria uma miocardite complicada, e uma miocardite aguda não severa, digamos assim. Ela não vai ter dispneia. Se tem dispneia e você está pensando em miocardite, é porque esse é um sinal de insuficiência cardíaca, então a partir desse momento ela já se torna complicada. E na pericardite, ela vai ser como resultado do quadro constritivo. E a dispneia ela vai estar muito mais associada a quadros em que o derrame pericárdico está fazendo esse quadro restritivo no coração. E por isso que um quadro de pericardite, você confirma que é uma pericardite, que o paciente está com dispneia, ele normalmente é extremamente sugestivo de que o derrame pericárdico está com um volume considerável. Próximo. Certo. E falando de exame físico, na miocardite, exame físico não vai te ajudar em muita coisa. Ele é extremamente inespecífico. Num caso de uma miocardite complicada, você pode achar um pulso arrítmico, assimétrico, você pode ter os sinais de insuficiência cardíaca e tudo mais, mas você não consegue ter um achado no exame físico que vai te sugerir que isso de fato é uma miocardite. No caso, a investigação seria completamente outra. Já na pericardite, a gente tem algumas coisas que podem indicar. A gente tem o atrito pericárdico, que não é tão recorrente como a dor torácica da pericardite, por exemplo, mas só que ela tem uma incidência considerável, é um achado bem específico. O problema é ter o ouvido treinado para cravar, né? Mas, enfim. E nos casos com um derrame pericárdico sintomático, a gente pode ter alguns outros sintomas. A gente pode ter a turgência jugular com refluxo hepatojugular. A gente pode ter hipofonese de bulhas e o pulso paradoxal. O pulso paradoxal é um achado extremamente específico para tamponamento cardíaco. O que é o pulso paradoxal? Eu coloquei aqui essa imagem que exemplifica um pulso de um paciente rígido, de um paciente que está com pulso paradoxal. O que causa ele? Basicamente, primeiro, explicando o que é ele, seria uma diferença entre maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio da pressão sistólica
quando você está inspirando para quando você está em inspiração máxima para quando você está no basal, digamos assim. Essa variação se deve por quê? Quando a gente faz uma inspiração profunda, quando a gente enche o peito de ar, a gente aumenta o nosso retorno venoso. E esse aumento do retorno venoso, num coração que está tamponado, que está com um quadro restritivo, ele vai aumentar ainda mais a pressão que já estaria alta no ventrículo direito, que está recebendo todo esse retorno venoso. Esse ventrículo direito, com essa pressão ainda mais aumentada, ele desvia o septo cardíaco para o lado esquerdo. E esse desvio para o lado esquerdo é o que vai causar vai diminuir o volume sistólico, o volume sistólico que o nosso coração está oferecendo. E essa diminuição repercute num menor débito e numa menor pressão nesses momentos. Por isso que vai causar essa diferença de mais de 10 minutos de mercúrio, para quando você está na inspiração máxima e você está no basal, digamos assim. E deixei até bem claro, no tamponamento cardíaco do pulso paradoxal é um achado mais precoce. A tríade de Beck lá, que a gente fala de hipofonese de Bulha, taquicardia e hipotensão? Turgência. Perdão. E hipotensão. A turgência e a hipofonese são sintomas bem mais comuns, você não precisa estar num quadro muito grave. Mas o problema é a hipotensão. Por quê? Para você ter as três, você ter a hipotensão, o paciente precisa estar num quadro muito mais grave. Porque o que a gente vai ter de tudo que eu expliquei? A gente vai ter um menor volume diastólico final para o ventrículo esquerdo e, consequentemente, um menor volume sistólico. Para compensar o débito, o que o nosso coração faz? Ele sobe a frequência. Então, para você começar a ter uma hipotensão, é porque você chegou num nível em que a frequência ela não consegue mais compensar para manter a pressão no basal. Ou seja, esse já é um quadro bem mais adiantado, o pulso paradoxal e os exames de imagem que você está mais cedo são achados muito mais indicativos que você pode investigar para você tomar uma decisão mais precoce, digamos assim. Certo. Agora eu vou falar de recursos diagnósticos antes de falar de manejo diagnóstico. Começando pelo eletro. A gente, falando de alterações no geral mesmo, ainda não especifiquei pericardite e miocardite. A gente vai ter alterações no segmento ST, tanto na miocardite quanto na pericardite. O supra ele pode acontecer em 60% de todos esses casos, aí o tipo de supra eu vou detalhar mais adiante. E o eletro também é muito importante para avaliar as arritmias, e como eu comentei antes, é um sintoma lá, a palpitação ela é muito comum em ambos. Outra questão também que pode acontecer é que por você ter um edema intramiocárdico ou um derrame pericárdio, você pode ter um isolamento maior do coração com o eletrodo. Isso pode fazer com que você tenha um eletrocardiograma com baixa voltagem, só que isso não é muito comum, porque pode ser que esteja com uma baixa voltagem, mas com todas essas alterações, aí você não foca nisso. Mas caso você não tenha nenhum desses, isso daqui pode ser um indicativo também, e um eletrocardiograma normal, ele não exclui nenhuma das duas doenças da síndrome. Certo. Falando agora do eletro mais voltado... Puta, não cai agora a imagem. Para pericardite. Enfim, a gente tem o clássico que todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez na vida, do tal do supra de ST difuso. Só que como eu comentei na parte da morfologia mais cedo, o pericárdio, ele não conduz eletricidade. Então, o pericárdio, ele não causa supra. Um conceito que a diretriz atual traz, que a de 15 pelo menos não trazia, não sei o quão novo que é isso, mas na de 15 não tinha, é que quando você tem esse quadro clássico do supra de ST difuso, é um sinal de que você muito provavelmente tem um acometimento miocárdico concomitante. Outra questão que a gente também olha na pericardite aguda são a questão das arritmias. Na pericardite, a arritmia mais frequente é a fibrilação atrial, mas também a gente pode ter outras arritmias de ritmo supraventricular. Ventricular é mais frequente na miocardite. A imagem que eu tinha colocado aqui é aquela imagem clássica de... aqui imagem 1, 2, 3 e 4. Aqui ia ter o infra de PR, o supra de ST, aí aqui o supra ia corrigir, aqui ia ter inversão de onda T e aqui ia normalizar. Ia ser isso. Tô com medo de zoar todas as minhas imagens, cara, senão fica errado. Enfim, o eletro na miocardite. A gente vai ter também o supra de ST, que pode ser difuso, pode ser concentrado, mas o normal é que esse supra não respeite territórios coronarianos. Por quê? Esse supra ele está sendo causado pelo quadro inflamatório que não tem nada a ver com as coronárias. Ele, tipo assim, quando a gente fala lá o supra do infarto, parede inferior, D2, AVF, D3.
isso, tipo assim, tem que ter o supra em derivações contíguas. Na miocardite pode ser que você tenha um em D3, um em D2, um em AVL, aí em AVF tá normal. Assim, como eu comentei, não é o eletro que vai dar o seu diagnóstico se isso é uma síndrome coronariana aguda ou se é uma miocardite. Mas o padrão é que o supra da miocardite ele não respeite os territórios coronarianos. Pode ser um supra bem difuso, como uma pericardite da vida, ou pode ser bem espalhado, digamos assim. As arritmias mais frequentes no caso da miocardite são as arritmias ventriculares, não os supraventriculares, não FA como na pericardite, e a gente também pode ter alterações na repolarização do ventrículo, como alargamento de QT, inversão de onda T, entre outros achados semelhantes. Certo. Agora falando de biomarcadores, bem importante isso daqui. A gente vai ter 3 tipos de biomarcadores principais. Os biomarcadores de inflamação, de lesão miocárdica e de insuficiência cardíaca. É recomendado que na admissão de todo paciente com suspeita para essa síndrome a gente dose os 3, logo de largada. Enfim, de inflamação, o principal vai ser o PCR, ele vai estar aumentado na enorme maioria dos casos, tanto de pericardite quanto de miocardite. E a gente usa muito ele para acompanhar a resposta ao tratamento também. Então a gente usa ele em vários momentos. Marcadores de lesão miocárdica a gente usa para, assim, a gente até na avaliação das recomendações antigas diretrizes tinha isso. Você media a troponina, CKMB e tudo mais, para ver se o quadro de pericardite talvez tivesse uma miocardite associada. Era assim que a gente definia antes. Agora já é padrão, você pede para todos, enfim. É isso. E os marcadores de insuficiência cardíaca, a gente usa muito o ProBNP, que é relacionado ao fator natriurético atrial, de quando o paciente começa a ficar congesto e tudo mais, a distensão do átrio direito. É muito importante que, assim como todos os outros, que a gente pegue na admissão, até para a gente comparar com exames, para a gente fazer, digamos assim, uma curva do ProBNP para ver se o paciente está piorando o grau de insuficiência cardíaca dele ou não. E é isso. Falando agora do eco. Enfim, o eco ele vai ser um exame que a gente vai usar em todos os pacientes que a gente está avaliando. Ele faz parte da triagem inicial. Eu vou falar mais na frente tudo que a gente usa de triagem logo de cara. Mas o eco, ele, tipo assim, não é você admite o paciente, estabiliza e manda pro eco. Você faz o eco assim que você viu o paciente. Faz com POCUS, enfim. É isso. Todo mundo aqui já tem uma noção do que é o eco, mas ele é sempre o primeiro exame de imagem de escolha, assim como o raio-x, não tem muita ordem de um para o outro, os dois são de triagem logo de cara. E ele é capaz de avaliar a função cardíaca e o estado do pericárdio, mas isso daí não é novidade para ninguém. Certo. Voltando falando do eco voltado mais para pericardite, o foco dele vai ser muito mais no derrame pericárdico em si, e o principal papel dele vai ser mais esse mesmo. Mas ele também é capaz de detectar a pericardite constritiva, que seria a pericardite de fibrose, porque é aquilo, quando você está com a fibrose, você ia ver um pericárdio muito aderido, isso você também consegue visualizar no eco. Os primeiros dias do quadro, o paciente não necessariamente vai ter uma alteração no eco, às vezes ele não teve tempo da doença desenvolver para ele formar um derrame, e a gente consegue classificar ele sobre há quanto tempo sobre quando que ele iniciou, que a gente leva em consideração aquela mesmo timeline lá de agudo, subagudo e crônico, e a gente classifica de acordo com que momento surgiu o derrame, o tamanho dele, a gente coloca aqui em milímetro, porque na imagem do eco, enfim, a imagem 2D, né? A gente calcula o volume com base de quantos milímetros que a gente vê que ele está preenchendo da cavidade pericárdica. A distribuição dele, se ele é mais localizado, se ele abrange toda a circunferência cardíaca, ou boa parte dela, e a composição, se é transdato ou exudato, mas para avaliar a composição a gente tem que fazer pericardicentese etiológica. Eu coloquei aqui uma imagem, basicamente, de um eco com um derrame pericárdico. Ó. Essa aqui é uma janela apical, ó, o transdutor está bem na pontinha aqui do ventrículo, aí dá para ver aqui, ó, todo o espaçozinho escuro ao redor do ventrículo. Deixa eu mexer a imagem aqui para mostrar. Valeu, Ian, que me passou o bagulho aí. Tamo junto. E é isso. Então, você vê que esse derrame aí, ele tem um duplo contraste, né? Como se tivesse algo mais aí no derrame, fazendo um efeitozinho de massa, pesando na parede do VD, né? Possivelmente um debrisinho ali também. E isso que ele falou do pó, né? Vocês vão ver muita gurizada fazendo aí, né? É o quinto pilar da propedêutica, né? Então vai ser o estetoscópio da geração de vocês.
E quando você tem um derramão gigantão, tem os clínicos adoram falar que chama, o swinging heart, né? O coração está nadando no meio do derrame pericárdico. Certo? Vou passar aqui. Certo. E é isso. Agora, na miocardite, aqui tem umas invenções de moda que a diretriz coloca. Como eu comentei antes, o principal foco que a gente vai avaliar no ecocardiograma do ponto de vista da miocardite vai ser a questão da função ventricular. A gente vai ver como está a fração de ejeção desse coração, desse ventrículo esquerdo, a gente vai ver se tem áreas de acinesia e tudo mais. E dentro da avaliação das áreas de discinesia e acinesia, a gente tem alguns métodos para avaliar isso, e um deles é o padrão Strain, que é basicamente uma técnica que eles utilizam para avaliar essa complacência cardíaca e como está funcionando. Complacência não, até não sei se é o melhor termo para se enquadrar nisso, mas é mais essa questão da cinesia cardíaca. Complacência, porque o eco normal, ele vê motilidade. Uhum. O Strain é uma maneira de você avaliar a complacência. O que é? É a capacidade diastólica. Uhum. Né? E ele dá aquele gráfico tipo Bullseye. Vocês sabem o que é o Bullseye? Né? Não, é aquele que vê de frente, aquele que parece um alvo. Eu não coloquei, mas tinha. Não, tudo bem. Que aquilo ali é maravilhoso de você olhar para ele e entender. Eu tentei explicar. Vocês vão entender a partir de agora, quando você olhar para uma imagem daquele Bullseye, você imagina que você está olhando o coração da ponta para a base. Aí aquele númerozinho que aparece no centro representa o ápice. Aí você vai seguindo parede por parede e vai abrindo. Entendeu? Aquele ali, ó, à esquerda, à direita ali. Isso daí. Esse trem aqui. Entendeu? Imagina que você está olhando que aquela bolinha do meio é a ponta, né, da parede do ventrículo esquerdo, né, claro. Né? E aí você vai camada por camada, círculo por círculo de fora do alvo, você vai vendo o coração da ponta para a base. Aí cada número significa uma parede. Aí depois vocês vão ver lá na tela quem que é. É tipo aquela imagem lá que a gente tem que mostra o ápice do coração e cada parte que cada coronária vasculariza. Porque aí o que acontece? Isso daí o pessoal faz no laudo do eco normal, né? E no Strain, eles pegaram esse gabarito e levaram para o Strain para poder ser... Uhum. Algo que eu peguei aqui para exemplificar, existem vários métodos para você obter isso, e um deles é o Doppler tecidual, que é como se fosse um Doppler que a gente normalmente vê utilizar assim, para avaliar o movimento do sangue mesmo, vascular, o pessoal faz muito isso na área da vascular, só que ele é um Doppler tecidual, ou seja, é um Doppler voltado pro miocárdio. E aí ele avalia como que está a movimentação do ventrículo em si, da mesma forma das corzinhas que avaliavam, vocês estão mais acostumados a ver a do Doppler vascular, só que é o mesmo princípio. E aí, a partir disso, ele consegue avaliar. Eu acabei não colocando a imagem lá que meu pai falou, que mostra o padrão Strain bonitinho, mas enfim, eu acho que aqui dá para entender mais ou menos o princípio de como funciona. Certo, de eco acabou. Agora é hora da verdade. Agora, enfim, uma das principais mudanças de 2015 para cá é o papel da ressonância magnética cardíaca dentro do diagnóstico, muito principalmente da miocardite. Ela é útil para pericardite também, principalmente em termos de acompanhamento, apesar de não ser o mais recomendado. Mas, enfim, na miocardite é muito importante que a gente use esse exame. Explicando de uma forma muito direta para vocês, se a Fernanda viesse, ela podia ter falado muito melhor, mas, enfim, a gente vai ter 3 métodos muito importantes para avaliar, que seria o T2, o T1 e o Cine-RN, que seria o clássico videozinho da ressonância magnética que todo mundo já viu uma vez na vida, nas aulas da Fernanda, quando ela fala de valvopatia, ela mostra, é mó legal. Enfim, vamos falar começando por T2. T2 é um padrão de imagem que ele vai ter uma sensibilidade muito grande para encontrar área de edema e de inflamação, né, no miocárdio, principalmente. No pericárdio também. Aqui tem até um exemplo, o corte axial aqui bonitinho do ventrículo esquerdo com o direito e aqui o ventrículo todo branquinho, mostrando que ele está todo inflamado. E aqui um exemplo do pericárdio que está aqui, toda a borda pericárdio do coração esbranquiçada, mostrando que está edemaciado. Aqui está... bora. T1,
como T2, edema, inflamação. T1, a gente vai ter uma sensibilidade maior para áreas de fibrose e deposição de proteínas e gorduras. Aí não se inclui deposição amiloide, gordura e outras doenças de depósito que a gente pode ter na miocardite. A gente tem o principal contraste, em T1 a gente usa alguns contrastes. O principal deles é o gadolínico, acredito que alguém já tenha ouvido falar em algum momento. Enfim, usa bastante em várias áreas que usam ressonância magnética. E nele, basicamente, seria aquela imagem lá e as áreas mais esbranquiçadas dela seriam as áreas que mostrariam os locais onde a gente tem essa fibrose. O que é importante a gente avaliar em T1 é a gente procurar essa área fibrosada que não está isquemiada. A gente tem que encontrar uma área de necrose uma área de necrose ou fibrose de causa não isquêmica. Isso é o mais importante que a gente procura em T1. Aí aqui tem um exemplo dessa área fibrosada no miocárdio. Aí tem, acho que fica aqui no mais ventrículo direito, que tem essa aqui nessa imagem. Tá aqui desse lado, aí no corte axial tá aqui. E aí no pericárdio também, a parte ele mais fibrosado. Aqui. Isso aqui seria uma pericardite constritiva, que seria aquele conceito que eu comentei da fibrose nele. Agora, para que serve isso tudo que eu falei? É porque existe um critério diagnóstico pela ressonância magnética cardíaca para a gente confirmar se a gente tem uma miocardite ou não. Essa imagem aqui eu tirei, não foi da diretriz, foi do artigo que criou esse critério, que inclusive é uma brasileira que fez, é uma tal de Vanessa Alencar, é BR. Achei lindo. Aí, ó, Vanessa M. Enfim, era Alencar M. Enfim, tá certo. Enfim, Vanessa. Parabéns. Ela criou os critérios de Lake-Lewis atualizado, porque já existia antes. Esse é o atualizado dele, que é de 2018. Ele se divide basicamente em dois critérios principais, que são os únicos que importam em termos de diagnóstico. Tem os critérios acessórios, de suporte, enfim. E eles são você encontrar em T2 um edema no miocárdio e você encontrar em T1 uma lesão miocárdica, seja fibrose ou necrose, de origem não isquêmica. É muito importante detalhar o não isquêmica, porque senão pode ser uma síndrome cardíaca aguda e você está fazendo bagunça. E nos critérios de suporte, a gente tem você encontrar uma pericardite associada, lembrando que esse critério ele é só para miocardite, Lake-Lewis. E você achar uma disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, isso você veria no Cine-RN lá, que seria aquela imagem lá que você vê o coração contraindo bonitinho. Aí eu peguei uma imagenzinha aqui também legal para mostrar, de uma miocardite. No site ele cita como uma isolada. Essa daqui é biventricular, ó. Essa aqui seria uma imagem em T1, com o pós-contraste de gadolínio. E aqui a gente vê o ventrículo direito acometido e o esquerdo também, ó. Deixa eu descer mais um pouco, mostra um pouco melhor. Aqui, ó. Seria bilateral esse, pulpo septo. E é isso até que a gente fala, tipo, um eletro nesse caso aqui, você ia ter um supra pro lado, para as câmeras direitas e um de esquerda. Eles me que é tipo, nossa, que coronária é essa que ocluiu? É por isso que a gente fala, é um supra que não respeita território coronariano. Enfim, quer falar alguma coisa dessa imagem? Você falou, tem parede ventrículo direito, parede ventrículo esquerdo, polpo ao septo. O pessoal que faz ressonância magnética cardíaca, eles praticamente dão até diagnóstico etiológico de acordo com a distribuição das alterações das lesões, certo? Por conta de imagens características. Não tem os BIRADs da mama, não tem, né? Eles têm classificações, né? Os radiologistas que fazem só a imagem cardíaca, eles têm classificações onde eles acabam somando uma série de fatores e praticamente direcionando hipóteses diagnósticas, né? Mas, por exemplo, a única imagem normal é o septo. Uhum. Mesmo o ventrículo esquerdo aqui, a porção mais apical, é como se você tivesse... doença inflamatória é doença inflamatória em qualquer órgão. Parece que não tem ápice. Então, você vai ter aquela parte mais inflamada, você vai ter aquela parte no meio termo, você vai ter aquela parte polpada.
doença pulmonar intersticial vai se comportar dessa forma e por aí vai. Tá certo. Vou voltar lá. E esses critérios são muito importantes, principalmente para quê? Porque a partir deles, a diretriz ela elabora o que é um diagnóstico, o que é uma ressonância definitiva para miocardite e uma não definitiva, uma incerta. Para ela ser definitiva, ela tem que ter dois dos dois critérios principais e para ser incerta, ela tem que ter um dos dois. Aí, se não tiver nenhum dos dois, é descarte de miocardite. Por isso que eu falei que os de suporte são meio desimportantes. É muito mais importante você ver edema e inflamação em T2 e fibrose ou necrose não isquêmica em T1. Os acessórios dá para ignorar. Tá certo. Agora vamos falar da outra coisa muito importante, mas essa já é importante faz tempo, que é a biópsia endomiocárdica, que é um procedimento invasivo diagnóstico. Antes ele era o principal, era tudo, o diagnóstico da miocardite era baseado nele. Aí a chegada da ressonância, assim, chegou faz tempo, mas o aprimoramento dos critérios diagnósticos da ressonância, os estudos que mostraram a sensibilidade e a especificidade da ressonância para a miocardite mudaram esse cenário. O papel, mas assim, por mais que ela não seja mais fundamental, o papel da biópsia ela segue sendo muito importante somente para a diferenciação histológica dos subtipos de miocardite. Porque para cada subtipo a gente vai ter um tratamento específico mais direcionado e principalmente quando eu vou falar de manejo, principalmente nos quadros de alto risco, de um paciente que está muito grave, é importante fazer a biópsia até mesmo antes da ressonância para a gente já descobrir qual que é o subtipo dela e já começar a tratar certo para o paciente ter o melhor prognóstico possível. Enfim, como eu comentei, é um procedimento invasivo e dentre as complicações principais dela a gente tem arritmias ventriculares, perfuração ventricular e TEP. E dentro dela, tipo assim, você vai arrancar amostras para biópsia lá e vai fazer as laminazinhas lá que os patologistas vão olhar. Atualmente, antes a gente tinha lá os padrões de Dallas, eram padrões, eu nem coloquei aqui porque não usa mais. Tinha os padrões de Dallas que era basicamente, você batia o olho numa lâmina e o patologista tinha que reconhecer esse padrão associando com um subtipo de doença, para ver se era uma linfocítica, uma eosinofílica, uma de grandes células, enfim. Agora, além desses critérios de você ver a imagem, a gente também usa a imunistoquímica, que é específica para CD3+, e CD68+. CD3+, é específico para linfócito T, CD68+, é para macrófago. E é muito importante também, como eu comentei, em casos graves a gente faz a biópsia até mesmo antes da ressonância. Por quê? Porque a gente quer pegar logo, descobrir o quanto antes qual que é o subtipo para começar a tratar. Por isso que também é fundamental que o resultado da biópsia saia o quanto antes para conseguir ter um manejo mais específico e direcionado possível. Falando de biópsia no miocárdio, coloquei aqui de um jeito bem rapidão como que funciona o procedimento. Basicamente, você vai fazer a passagem de um acesso venoso central, inserir um catéter guia que vai entrar no átrio direito do ventrículo direito. Tá, aqui ele tá meio ruim de ver, mas enfim. E por dentro desse catéter guia você passa um tal de biótomo, que é esse trambolhozinho aqui que vai pegar um pedaço do endomiocárdio. É uma pinça de endoscopia que usa na hemodinâmica. Enfim. Vai coletar de 4 a 6 amostras desse endomiocárdio e, enfim, procedimento, assim como todo endovascular cardíaco, tem essa questão de que você tem que fazer monitoração de RNI para ver se não tem risco de sangramento durante o procedimento e aí você pariniza. Não sei se aconteceu muito na sua que você foi com o Guilherme, mas tipo, na minha os caras parinizaram o paciente o tempo todo, toda hora pegava RNI, via lá, tava 1.1, paciente com risco de sangrar. Não, 1.1 não, é 2. É o TCA. O TCA, porque para heparinizar você não monitoriza com RNI, é o TCA, é o tempo de coagulação ativado. Droga, na diretriz estava escrito parâmetros de coagulação, eu meti um RNI aí. Fui pego. Foi mal. Enfim, relevo. Subtipos histológicos. Enfim, não vamos falar de lâmina de pato aqui. Resumidamente, a gente vai ter esses 5 grandes tipos, em que cada um deles vai ter uma afinidade maior para atrair macrófagos ou linfócitos, e aí no CD68 vai estar desse jeitão aqui quando tiver muito macrófago, no CD3 vai estar desse jeitão aqui quando tiver muito linfócito, aí a linfocítica vai ter muito linfócito, nossa, genial. Enfim, problema do Marcel isso aqui. O que é importante gravar disso daqui? Essas 3, elas podem ter etiologia infecciosa, principalmente viral,
ou também bacteriana por Lyme, enquanto essas duas aqui, elas são mais autoimunes, ou por deposição de proteína, não por infeccioso. Por que isso é importante? Por causa desses critérios aqui. Enfim, aqui a gente vai ter, isso aqui é basicamente aquela análise lá que eu não quis entrar muito a fundo da imunistoquímica com a histopatologia, e o que a gente avalia principalmente? Se tem necrose miocárdica na lâmina, aí, por exemplo, um quadro linfocítico agudo vai ter necrose, um mais crônico vai ter mais fibrose, enfim, por aí. E o mais importante que eu coloquei nesse slide é a avaliação do PCR, porque por meio dessa amostra que você coletou, você vai fazer um PCR para ver que agente infeccioso que pode ter ou não naquela lâmina. E aí, dentro de cada subtipo, se você tiver um PCR negativo para todos os agentes principais que eu comentei mais cedo, você já descarta, tipo assim, se tem positivo, já não é células gigantes sarcoidose. Células gigantes é uma das que tem o pior prognóstico de todos, a eosinofílica também. Enfim. E é isso. É para essa parte do PCR que eu coloquei esse slide. Agora, vamos, enfim, diagnosticar o nosso paciente. Já falei todo o arsenal que a gente tem e agora vamos falar parte por parte. Desse lado aqui, quando eu for falar de fluxograma, ele vai repetir isso aqui 1000 vezes. Eu vou chamar isso daqui de triagem, que é o básico que tem que fazer para todo mundo. Básico assessment. Que é basicamente anamnese, exame físico, eletro, raio-x de tórax, os biomarcadores que eu comentei, função hepática, tireoide, enfim, e ecocardiograma. É básico, tem que fazer em todo mundo, segundo a diretriz. Enquanto aqui a gente tem os mais avançados, que você tem um processo de triagem diferente para decidir se você vai fazer ou não. Aqui a gente entra com cateterismo para diferenciar de doença arterial coronariana, a própria ressonância magnética cardíaca e, enfim, Holter para procurar por arritmia, entre outras coisas. De manejo específico para miocardite, como eu comentei, a gente vai fazer a biópsia endomiocárdica quando for um paciente de alto risco, e em alguns casos de moderado também eles colocam, e a gente vai fazer para pericardite a punção, a pericardicentese quando a investigação etiológica for necessária. Certo, antes de partir para diagnóstico, porque na imagem não tem isso aqui direito, por algum motivo a diretriz ela não explica esses critérios antigos, isso aqui é de 2015, ela não explica os clássicos 4 critérios diagnósticos para pericardite, que você tem que ter a dor torácica típica, o atrito pericárdio, e a alteração de eletro que eu comentei mais cedo, e uma presença de derrame pericárdio. Você tem que ter pelo menos 2 desses para ter um diagnóstico definitivo de pericardite. Aí tem os outros achados de suporte, que é a elevação de PCR enfim, você fazer ressonância para achar inflamação no pericárdio. Mas isso daqui é do antigo. Por algum motivo na diretriz nova ele não cita, mas ele coloca aqui nesse slide que eu coloquei que é da nova. Basicamente, você vai classificar o possível diagnóstico de pericardite ou miocardite seu como definitivo, possível ou improvável. Falando de miocardite, primeiro, para você considerar o diagnóstico em qualquer um desses, você tem que ter um quadro clínico sugestivo. Então, todos eles vão ter quadro clínico sugestivo disso. Para ser definitivo na miocardite, você tem que ter o quadro clínico e uma ressonância com os 2 critérios de Lake-Lewis positivos, ou uma biópsia que comprova. Quando ele não é definitivo e sim possível, é porque você tem o quadro clínico mais uma ressonância com só um dos critérios principais de Lake-Lewis, não os 2, e você não tem uma biópsia, você não tem acesso à biópsia no seu hospital de trabalho, ou a biópsia veio inconclusiva, pode acontecer também. E quando é improvável é quando não teve nenhum critério de Lake-Lewis na ressonância e você não pode fazer biópsia. Da pericardite é aquele clássico, não mudou nada. O quadro clínico com mais de um daqueles critérios, ou seja, 2 ou mais, é definitivo, ele é possível quando é aquele quadro clínico e só um dos critérios, ele é improvável quando só tem uma clínica de pericardite e não tem nenhum daqueles 4 daqui. Certo. Agora, como eu comentei, eu falei bastante de alto risco, caso de alto risco, moderado risco e baixo risco. É basicamente essa tabela aqui. Eu vou só focar no que é alto risco, porque o que vai mudar mesmo no manejo nosso é ver, esse paciente tem alto risco, então se ele tem alto risco a gente vai fazer tal coisa. Se é baixo ou moderado, é mais ou menos a mesma coisa na maioria dos fluxogramas. E quando a gente classifica o caso como alto risco por critérios clínicos e de imagem.
Na miocardite, o que mostra que o paciente tem alto risco? Se ele está com insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico, aí nisso ele botou dispneia, NIRA 3 ou 4, mas se inclui na insuficiência também. Se o paciente teve síncope, bloqueio atrioventricular ou arritmia ventricular sustentada. Isso tudo são sinais de alto risco para miocardite. Além disso, uma fração de ejeção abaixo de 40% e você achar uma área extensa de fibrose, tipo aquele exemplo ali que eu mostrei, uma área extensa de fibrose na imagem de ressonância com contraste com gadolinha, que é exatamente o que eu mostrei ali na imagem de antes. Na pericardite, é a mesma coisa da antiga, isso daqui não mudou nada. Os quadros de alto risco de sintomas são sinais e sintomas de tamponamento cardíaco, seria tríade de Beck, pulso paradoxal, enfim, aquilo que eu comentei antes. Febre alta, acima de 38 graus. Você ter aquele quadro lá de você ter um derrame pericárdico com fibrose associado, que é a efuse constrictive pericarditis aqui. O seu paciente falhar na terapia de anti-inflamatório, ele não colocou o período aqui, mas é uma semana, se uma semana ele não melhorar em nada, é porque é alto risco, você já escalou no seu paciente. E se ele tem uma pericardite incessante ou crônica, incessante e crônica é sinônimo. De critério de imagem, você ter um derrame pericárdico de acima de 20 milímetros seria o maior, tipo assim, seria pequeno 10, moderado 10 a 20 e o maior de todos é acima de 20 milímetros. Se você tem um tamponamento cardíaco visto na imagem ou você ter um local com fibrose extensa que você vai ver na ressonância magnética com gadolínio, assim como você vê na de miocardite. Certo. Isso aqui eu botei para encher linguiça porque em alguns fluxogramas vocês vão falar de red flags e é basicamente tudo isso aqui, eu já comentei de todos esses sintomas. Red flags se o paciente tem tal coisa, você tem que pensar em pericardite e miocardite. Não é nem red flag, tipo red flag já é algo bem mais adiante. Isso daqui, enfim, eu coloquei porque vocês vão ver quando eu for falar agora. Eles colocam isso daí como sinais de alerta. É o sinal de alerta para você investigar determinada coisa. Certo. Aqui é um manejo de miocardite recomendado por eles quando você está tipo assim, numa sala vermelha, você está num lugar com estrutura. Eles tinham um de ambulatorial, mas eu tirei porque era meio ruim. Certo. O paciente chegou, o que você faz? Triagem. Tudo aquilo lá. Eu só vou falar de novo dessa vez. Você vai fazer anamnese, exame físico, eletro, eco transtorácico, raio-x de tórax e fazer todos os biomarcadores. Depois disso, você tem que investigar a possibilidade do paciente ter doença arterial coronariana. Se ele não tem, você admite ele e você tem que ver se ele tem sinais de alto risco. Se ele tem biópsia endomiocárdica, se ele não tem, ressonância magnética. A partir disso, você vai classificar como o diagnóstico dele de miocardite como possível, definitivo ou não. Se não for, você vai ver outra coisa que ele tem na miocardite. Se for possível, enfim, o manejo vai mais para frente. Se for definitivo, se ele realmente tiver, aí você tem que, de fato, estratificar bonitinho lá com base naquela tabela de lá. Eu não comentei dos dois aqui difere. Basicamente, baixo risco é quando o paciente ele é oligossintomático. Quando é de risco intermediário é porque, assim, ele está com uma fração de ejeção preservada entre o 41% e o 49% e com alguns sintomas, tipo aquela dor torácica típica, enfim, nada que coloque ele como alto risco. Se for baixo risco, você interna ele e deixa ele em observação. Se for intermediário ou alto risco, você tem que internar ele e deixar ele no CTI e monitorizar e tratar, se necessário, o quadro de insuficiência cardíaca ou a arritmia dele. Vamos para o próximo. Esse aqui é mais curtinho, é o de pericardite. Chegou o paciente com pericardite, faz a triagem. Depois da triagem, você tem que ver se ele tem critérios de alto risco. Se tiver alto risco, você tem que internar ele e iniciar a terapia anti-inflamatória dentro da internação. Se não tiver fator de alto risco, aí você dá a terapia empírica anti-inflamatória com ele. Eu tô falando, mas eu vou explicar bonitinho como que é ela mais na frente. E se ele tiver resposta em 1 a 2 semanas, ele é de baixo risco. Lembrando que se não tiver, ele automaticamente vira alto risco. Então, é importante ver isso. E aí, se ele for intermediário, tipo assim, a diferença é que nesse aqui você vai internar e esse aqui não. E no de alto risco você precisa fazer investigação etiológica, que seria o procedimento da pericardicentese e tudo mais. Outpatient é ambulatorial, tem que saber. Eu botei no tradutor, eu lembro. Certo.
Agora, um diagnóstico mais sintomático, seria algo mais sindrômico assim que a gente pode analisar. Eu coloquei esse fluxograma para análise de dor torácica e um outro que vai ser de insuficiência cardíaca. Neste dor torácica, chegou um paciente com dor torácica, você faz a mesma triagem de antes, pode diferir um pouco da que a gente estuda em síndrome cardíaca aguda do ponto de vista principalmente do eco, acho que o eco não faz parte da triagem da síndrome cardíaca aguda, mas aqui ele coloca como se fosse também. E aqui você tem que ver a chance e a probabilidade daqueles critérios lá que, se eu não me engano, a Hannah falou na aula dela de síndrome do sem supra e da angina instável, de qual é a chance desse cara ter, de fato, uma doença coronariana. Aí você classifica como alta chance, moderada ou baixa. Se for alta, manda para o CAT, se for baixa, se for moderada, manda para angio-TC, se for baixa, você tem que fazer, aí você meio que procura outras causas para ter essa angina que ele tem. Aí nisso você entra naquelas red flags, que é basicamente você passar pela sua cabeça que pode ser miocardite ou pericardite, como eu falei, é bem inespecífico as red flags deles. E se você suspeitar de miocardite, você faz classificação de risco. Se você suspeitar de pericardite, aí vai naquele outro fluxograma que eu falei antes, o último de agora. Você suspeitando de pericardite, você faz certificação de risco. Alto risco, biópsia endomiocárdica. Não alto risco, ressonância magnética cardíaca. E aí, a gente maneja basicamente com veio normal, não precisa fazer nada. Veio algo sugestivo, como aquele diagnóstico provável, você vai fazer investigação etiológica. Veio um quadro definitivo, aí você, aí o quadro seria, a necessidade seria você internar o paciente. Agora, para finalizar, o fluxograma. Paciente com insuficiência cardíaca. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, não é que nem dor torácica, pode ser pericardite ou miocardite. A insuficiência ela já é mais da miocardite. Primeira coisa, você vê se o paciente está em choque cardiogênico ou insuficiência respiratória. Se sim, você manda ele para o CTI. Chegando no CTI, a primeira coisa que você faz é a triagem. Usando a triagem, você tem que, tipo assim, antes de você investigar se é uma miocardite, primeiro você tem que estabilizar seu paciente. Se o seu paciente tiver congesto, você trata a insuficiência cardíaca dele. Você não vai parar para olhar miocardite com um cara com o pulmão estertorando e, enfim, todo zoado. Aí, resolveu isso, ou ele não veio com descompensado, você tem que analisar outras causas. Ele tem até sei lá, não sei, o champ... Mnemônico, obrigado. O champ deles aqui, que é para ver se, descartar doença coronariana, emergência hipertensiva, arritmias, enfim. Descartou tudo isso? Ele tem red flag para miocardite? Definitivamente sim, olha o que esse cara teve. Aí, ele tendo, você tem que suspeitar de que esse quadro dele pode ter sido uma miocardite fulminante, até porque ele teve o que ele teve. Certo. E certificação de risco, alto risco. Biópsia, não alto risco. Ressonância, e aí a mesma coisa do último. Certo. Vamos começar de tratamento. O primeiro tratamento que eu falo é o não farmacológico. Esse teve mudança de uma diretriz para outra, vamos chegar lá. O principal ponto que a gente fala de tratamento não farmacológico é de restrição de esforço físico do paciente. E você definir o quanto tempo você vai retirar seu paciente de esforço físico, de atividade física e tudo mais, isso vai muito de acordo com a partir de quando ele vai ter uma remissão clínica. Remissão clínica não é a mesma coisa que remissão de sintoma que eu comentei mais cedo. A remissão clínica você não tem sintoma, os seus biomarcadores normalizaram, o seu eletro está normal e você não tem derrame pericárdico. Você descartou tudo que podia ter dado de alterado antes, quando você estava com o quadro. E você coloca, a diretriz coloca como extra você fazer Holter e teste ergométrico para avaliar a possível arritmia que você pode ter, que ainda permaneceu. A recomendação, inclusive muita gente deve ter estudado dessa forma daqui, da antiga diretriz era pericardite, você tinha que afastar 3 meses após você ter a remissão clínica, teve a remissão clínica, depois dela 3 meses afastado. Se for miocardite, sobe para 6 meses. Todo mundo lembra, acho que o pessoal, os boleiros, lembra do Ganso. O Ganso esse ano ele teve miocardite, ele ficou sem jogar até julho desse ano, ele foi voltar agora. Enfim, um exemplo, 6 meses fora. A diretriz atual, ela não trabalha com tempo fixo. Teve essa mudança e, tipo assim, quando ela fala de por quê, tem que ter mais estudos sobre, aí está escrito lá. De recomendação deles, que você tem que ter pelo menos 1 mês, antes era 3 e 6, agora estava pelo menos 1 mês, e que você tem que fazer acompanhamento ambulatorial, tipo, nossa, uau, super específico. Por algum motivo eles deixaram de usar essa recomendação de 3 meses ou 6 meses de afastamento. Certo. Falando agora de pericardite aguda. Esse aqui é o clássico de sempre, não mudou nada de como era antes. Seu principal objetivo, quando a gente fala de tratamento, é fazer o controle de sintomas, evitar recorrência, muito importante essa parte de evitar recorrência, como eu comentei mais cedo na epidemiologia.
30% dos casos de pericardite tem recorrência em pelo menos 18 meses. E evitar as complicações, que seria o derrame pericárdico, pode vir para tamponamento, e a constrição. Os exames que a gente pode fazer para avaliar como está a função durante o tratamento são PCR, eco e a ressonância magnética cardíaca. E o tratamento padrão, que eu até falei, tratamento com anti-inflamatório. O que a gente faz? AS em dose anti-inflamatória, vai ter um slide de dose mais na frente. E tratamento com AS com dose anti-inflamatória ou outros anti-inflamatórios, que os principais são ibuprofeno e indometacina. Eles associados à colchicina. A colchicina ela é a rainha, ela é quem salva o rolê, ela é a principal droga. Em nenhum tratamento de pericardite aguda, constritiva, qualquer outro, você não usa colchicina. A gente pode usar até mesmo nesses primeiros quadros. Isso aqui seria o tratamento do primeiro caso que o paciente teve na vida. A gente pode usar prednisona junto, caso o paciente tenha contraindicação de uso de AS, de uso de anti-inflamatório. Ou, se for um quadro muito grave, tem indicações, pode ser que você faça terapia tripla logo de cara. 2B. Enfim, como eu falei, a colchicina ela é muito importante. Por quê? Porque ela é a droga que mais está associada à redução de taxa de recorrência. Tipo, quando eles começaram a usar a colchicina lá, muitos anos atrás, eles viram que os pacientes que usavam colchicina, eles tinham 50% menos incidência de recorrência na pericardite. Então é uma droga, tipo assim, inegociável, você tem que usar sempre. Para iniciar o uso de prednisona, você tem que descartar que seu paciente tem etiologia bacteriana. Por exemplo, eu acredito que no Brasil a gente não use prednisona para nenhum paciente de pericardite aguda, porque o nosso principal fator de risco daqui é a tuberculose. Se você fizer fizer prednisona no paciente com tuberculose, pode dar BO, eu acho. Enfim, outro conceito muito importante que a gente precisa se atentar é o desmame, ou tapering. Não sei nem se desmame é o termo correto para tapering, mas na minha cabeça pareceu um bom termo. É uma prática que é muito importante, principalmente para evitar a recorrência. Certo. E é basicamente você ir tirando a droga de pouco em pouco, ó. Tipo, descalonamento. Caralho, foda, pô, de desmame pra descalonamento é duro. Enfim. Mas é no sentido mesmo. Não, eu traduzi assim. O AS, a gente faz em dose de 750 mil miligramas, 3 vezes ao dia, enfim, que é a dose anti-inflamatória, na mesma dose que inibe apenas tromboxano A2, é a dose maior. E, por exemplo, aqui a gente vai tirando de 250 a cada 1 ou 2 semanas. Tipo, tem que ter isso. O descalonamento, ele tem prioridades. Você vai tirando uma droga de cada vez. A primeira droga que você tira são os AINES, então pode ser AS, ibuprofeno e indometacina. Depois você tira o corticoide, se estiver usando corticoide. E por último, sempre por último, até nos recorrentes que eu vou falar na frente, a última a tirar vai ser sempre a colchicina. Ela é sempre a última. Aí, enfim, de doses, tá aqui, colchicina é mais importante, usa 0,5 miligramas uma vez ao dia para paciente com menos de 70 quilos. Se for mais de 70 quilos, você faz essa dose de 0,5 miligramas 2 vezes ao dia. E prednisona, quando usa prednisona, nos casos com indicação, você tem que usar em dose baixa, de 0,2 a 0,5 miligramas quilo dia. Outra coisa também desse escalonamento que é importante é o escalonamento dela, da prednisona, porque o descalonamento dela em específico é um descalonamento muito mais demorado, digamos assim. Ele tem que ser muito mais gradual do que os outros. Um descalonamento dela, em comparação aos outros, quando feito em um período de, assim, 1 mês, 2 meses, ela estava muito associada a aumento de recorrência, que é o que a gente menos quer quando a gente está manejando. Aí tem aqui, se você está usando uma dose de tanto, com base nessa medida aqui, você descalona 10... Enfim, nessas doses aqui, é basicamente isso. Decoreba demais ficar falando. Retirada de corticoide. Sempre depende da dose que está tomando, da potência do corticoide. É coisa de reumatologista. Cada um tem a sua tabelinha. Que pra mim não era tão óbvio, eu não passei no reumato ainda. Então, perdão. Tá certo. Agora, tratamento de pericardite recorrente. O primeiro passo para você tratar pericardite recorrente, a primeira coisa que você faz a partir da primeira recorrência é você fazer a terapia tripla que eu comentei, que em alguns casos você pode fazer logo de cara. Que é você fazer a terapia anti-inflamatória, o corticoide e a colchicina. Caso você não possa fazer caso haja contraindicação de corticoide no seu paciente, ou você fez e teve recorrência de novo, aí você escalona. O escalonamento ele pode ser feito com azatioprina, imunoglobulina ou anticorpos monoclonais anti-interleucina 1, que são tanto o anakinra, esse aqui todo mundo conhece, eu acho, todo mundo já ouviu falar alguma vez, tinha na aula da Selma,
E esse aqui que é novo, que é o Rilonacept, que ele é basicamente o mesmo mecanismo que ela, só que ele tem uma meia-vida maior. E é isso. De todos eles, o único que você faz que não precisa de desmame é a imunoglobulina, porque, né, imunoglobulina. E é isso. E, enfim, a gente que é mais duro, a gente pode usar a azatioprina, que é mais disponível, mas tomar cuidado, principalmente, por causa da azatioprina, principalmente o efeito colateral dela, que é a granulocitose em uso agudo. Enfim, você tem que ficar fazendo hemograma todo mês para controle de granulocitose. Enfim, agora eu estou funcionando para explicar o tratamento bonitinho, para ilustrar legal. Paciente com pericardite aguda, primeira coisa que você faz logo de cara, restrição de exercício físico e começar o tratamento com wine e colchicina. Respondeu bem o tratamento, você vai desescalonando entre 3 a 6 meses, com base naquela tabela que eu coloquei lá atrás. Se tiver recorrência, você tem que colocar doses baixas ou moderadas de corticoide, mais a colchicina, ou fazer a terapia tripla. Se tiver resposta, faz o descalonamento. Se não tiver, aí é considerado uma recorrente, você tem que escalonar mais ainda, e aí você pode usar os anti-interleucina 1, mas como eu mostrei antes, você pode usar a imunoglobulina ou a azatioprina também. E é isso, aí tem aqui também, tipo, não pode usar anti-inflamatório, vai pro corticoide, não pode usar corticoide, vai pro daqui. Certo. Para finalizar os tratamentos farmacológicos de pericardite aguda, eu coloquei o nosso especial, mais bonitinho, o nosso brasileiro, que é a pericardite aguda por tuberculose. Ele tem um quadro clínico com evolução muito mais definida do que os outros, até porque as outras pericardites podem ter N causas, esse daqui a gente está falando de um agente etiológico específico. E ela é uma pericardite que está mais associada a ter um derrame pericárdico mais volumoso. É mais comum que a gente tenha um derrame pericárdico que tenha necessidade de você fazer uma pericardicentese, por exemplo. Até porque, até por isso, em países que você tem uma maior incidência que tuberculose é endêmica, você já faz logo a investigação etiológica que envolve a pericardicentese diagnóstica. Certo. E a evolução da história natural da doença dela é basicamente, ela vai começar no início com uma pericardite seca, você não vai ter derrame pericárdico no início do quadro, ela vai evoluir com derrame, o derrame dela vai começar a causar fibrose, que vai ser aquele quadro que eu comentei lá no começo, da effusive constrictive, que vai ter os dois, o derrame com a área fibrosada, e por fim, ela termina como uma pericardite constritiva. O estágio 3 é a constrição pelo derrame. É quando você tem um volume de derrame tão grande que começa o próprio derrame e começa a dar aquela restrição diastólica que você falou no começo. O final, você já tem a resolução do processo inflamatório, você já tem a reabsorção, e aí você tem a retração do saco pericárdio, e aí ele fica praticamente aderido e começa a ter a restrição diastólica pelo pericárdio, já resolvido o processo inflamatório. Uhum. Vai, continua. Tá. Enfim, o diagnóstico definitivo é só, entre aspas, você encontrar de fato o Mycobacterium no líquido após a drenagem. Só que aparentemente, eu vi na diretriz lá, eu não coloquei aqui porque é muito específico, eles encontraram não é um PCR, como se fosse um teste específico para antígeno da parede do Mycobacterium, que tem uma especificidade de 97% para você encontrar via exame de sangue mesmo. Aí, enfim, eles tem isso também. Certo, o tratamento dela, RIP. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, no mesmo esquema padrão. Mas só que você tem terapias específicas para você evitar o desenvolvimento da pericardite constritiva. Que nesse caso você fazer a administração farmacológica direta no pericárdico dessa tal de uroquinase, que enfim, você fazer uroquinase intrapericárdica, você pegar uma agulha com esse trem e injetar lá dentro. Você fazer a outra alternativa é você fazer a administração de prednisolona em altas doses por 6 semanas. Só que para você fazer isso, você tem que garantir que esse paciente não é tuberculose com HIV. Porque se você faz prednisolona em altas doses por esse tempo, um paciente com HIV positivo, ele pode fazer todas as complicações possíveis de HIV
nesse meio termo do tratamento. Aí você resolve um problema e arruma os outros 5. Enfim, nos casos... certo. E vou colocar isso mais na frente, mas no caso que você tem uma evolução constritiva refratária ao tratamento de 3 a 6 meses, vai ter uma tabela disso, é o último slide da aula. Você vai fazer a terapia com, nesse caso, quando você tem uma pericardite constritiva que não resolve de jeito nenhum com tratamento farmacológico, você tem que fazer pericardiectomia. É isso. Enfim, aqui é basicamente um fluxograma para manejo de derrame pericárdico. Mesma triagem do começo, aí você vê se você está tendo, se o derrame ele é isolado por causa paraneoplásica ou se ele um emo, aí, enfim, nem sei o que eu coloquei isso daqui, vamos lá, vai. Não, mas esse daí, Vinícius, esse daí, na realidade, eu acho que é o único que, de todos eles, que numa emergência aqui, num paciente da emergência, que vocês vão seguir desde o começo. Porque vocês observaram que essa síndrome nova aí, ela pode, digamos, você pode entrar no fluxograma em qualquer lugar dele, né? Às vezes, o paciente ele vai chegar com uma dor torácica, por exemplo, você vai fazer a triagem da dor torácica. Você vai cair nesses fluxogramas de miocardites e de pericardites nos diagnósticos de exclusão, certo? Nos diagnósticos de exclusão, né? Aí acendeu uma red flag daquela, aí você vai entrar no fluxograma da pericardite e da miocardite. Isso daí, o que acontece? Por que é cheio desses fluxogramas nos guidelines da ESC e da ISTS? É porque tem muito alemão lá, e alemão gosta dessa coisa de seguir a setinha, né? Entendeu? E agora, esse daí é o que, derrame, temos um derrame pericárdico. Opa! Vamos, então, vai começar do começo, né? E aí vai ter toda aquela questão, tem restrição diastólica? Não tem. Tem sinais de tamponamento? Não tem. E aí segue a medida a lâmina. Isso daí é a distância, basicamente a distância do pericárdio, do saco pericárdico para o epicárdio, vamos dizer assim. É o tamanho da lâmina de líquido que ele mediu na janela dele, né? E aí vai avaliar a gravidade do derrame e aí segue o fluxograma, né? Então eu não tiraria o valor desse fluxograma aí. Caguei na cabeça do único fluxograma bom que eu coloquei, aí sim. Vamos lá. Certo. Agora vamos partir para a miocardite. Como eu comentei antes, na miocardite a gente tem os tratamentos mais direcionados para os subtipos que a gente vai pegar em lâmina histológica e tudo mais, por meio da biópsia. E a gente tem um tratamento geral para miocardite, qualquer um. E justamente isso que eu falei, a gente vai dividir em os tratamentos direcionados para a etiologia e o não direcionado. O não direcionado, a gente vai basicamente uma miocardite não complicada. Lembrando que a complicada a gente tem que fazer todo o manejo, uma miocardite complicada, a gente não vai tratar a miocardite, a gente vai tratar a complicação que a miocardite está dando. A gente vai tratar a insuficiência, a gente vai tratar a arritmia, a gente vai tratar aquilo. Enfim, o tratamento geral para ela vai se basear em AS em dose anti-inflamatória ou anti-inflamatória não esteroidal, os mesmos da pericardite, a mesma coisa. A gente pode associar beta-bloqueador para evitar uma possível arritmia, mas se não tiver contraindicação para beta-bloqueador, se o paciente não for asmático, se o paciente não for, se não tiver uma frequência cardíaca, se ele não for bradicárdico no basal, enfim, só nessas situações, se tiver contraindicação você não faz. E se a gente tiver uma miocardite aguda, por mais que seja não complicada, que a gente consiga confirmar por meio de um PCR que ela é viral, a gente pode fazer uma terapia antiviral no quadro agudo. Se for subagudo ou crônico, já não tem diferença, porque os antivirais estão na replicação do vírus, que enfim, na fase aguda. E o que eles usam é o oseltamivir. Tamiflu. Tamiflu. Beleza. Não tive essa experiência ainda. Se houver perimiocardite, aí a gente pode associar a colchicina, porque... Minha colchicina? Não. Ah, tá. Depois eu vou contar exemplo do Tamiflu para você. Vai. Beleza. Enfim,
Por que esse manejo do quadro da pericardite aguda ele é tão, digamos assim, conservador, tão tranquilo? Porque 50% dos casos da miocardite aguda não complicada, eles vão ter cura espontânea e 25% vão ter cura e vão deixar alguma sequela, assim, vai ter remissão com, qual que é o nome? Com resíduo, remission with residual, eu coloquei lá no começo da aula, vai ter alguma alteração que vai ficar crônica, mas o paciente vai permanecer estável. Então, assim, 75% dos casos vai ficar tudo certo. Certo. Agora, partindo para o tratamento direcionado. É tabela. Tipo, eu tentei falar, eu queria falar de um jeito super legal, que ia ser super bacana de falar, mas é isso aqui. Basicamente, você vai fazer a biópsia, todo aquele roteiro padrão da biópsia, para você ver se é uma miocardite linfocítica aguda ou não. Aguda, crônica, eosinofílica, enfim. E dependendo de cada substituto que você tiver, você tem a terapia de primeira linha, de segunda linha e terceira linha. Eu até agora estou muito curioso para saber o que eles querem dizer com non-severe ou severe. Porque eles usam complicated para falar da complicado, e aqui eles colocam non-severe e severe. Eu não sei o que é, tipo, juro, na diretriz inteira eles não falam o que é non-severe e severe. Eu acho que é a complicada ou não complicada. Mas se fosse não complicada, eu não ia fazer biópsia. Então, para mim, isso é um... É possível que seja por manifestação clínica, porque você pode ver que ele começa na não severa, é um corticoide menos potente, e a metilpred, um corticoide bem mais potente, né? E aí a não severa até a retirada, né? E aí a metilpred, nessa dose aí, ele está praticamente dando uma pulsada aí por 3 dias e depois ele mantém uma manutenção por mais um tempo. Enfim, o ponto é, para o paciente chegar aqui, não existe non-severe. Entendeu? Ele fez uma biópsia no miocárdio, que ele é no mínimo ou alto risco, ele estava descompensando, estava fazendo arritmia, algum problema ele estava tendo. Às vezes severe, não severe também pode ser critério de lâmina, né? Aí é problema do pato. Enfim, é isso aqui, gente. Não vou ficar lendo, não. Vamos pro próximo. E agora o mais específico são os tratamentos para as causas, digamos assim, não etiológicas virais que a gente tem para as doenças de Chagas e de Lyme, que aí no caso, na doença de Lyme a gente vai entrar com antibiótico terapia. Aí, enfim, a terapia é até que bem longa, né? De 14 a 21 dias é coisa. Espectro também é até algo que eu não falei na pericardite por tuberculose, que é legal de falar. O esquema da RIP na tuberculose, as drogas que a gente usa, enfim, as RIP, elas não têm uma boa, digamos assim, uma boa farmacocinética até o pericárdio. Muitas vezes você faz a medicação e ela não consegue combater o Mycobacterium porque ela não chega até ele onde ele está acumulando ali na cavidade pericárdica. Então, até por isso, muitas vezes a gente usa a uroquinase intrapericárdica. Então, até por isso, às vezes a dose da CEF é maior para ter esse espectro maior para chegar no miocárdio, no pericárdio, afins. Certo. E na doença de Chagas, tratamento padrão para Chagas. E é isso. Antepenúltimo slide da aula. Começando nos tratamentos, tipo assim, tratamentos mais intervencionistas. Eu coloquei a pericardicentese, que é basicamente, ela tem função tanto terapêutica quanto diagnóstica. A diagnóstica a gente entrou bastante. Em ambas também. A terapêutica, quando que a gente vai funcionar? Quando a gente tiver um pericárdio com um derrame pericárdico grande, acima de 20 milímetros no ecocardiograma, ou a gente tem um derrame pericárdico crônico que nunca foi drenado e que não teve remissão com a terapia anti-inflamatória. Certo, a técnica, você pega uma agulha calibrosa, entra a 45 a 15, tá, de 45 a 15 graus. Eu vi mais fonte falando 45, coloquei 45 da pele. Aí você vai fazer a incisão de 0,5 centímetros à esquerda do apêndice tifoide, voltando a agulha para o ombro esquerdo. Aí eu achei essa imagem aqui para ilustrar. E a principal contraindicação dela é se você tiver um derrame pericárdio por hemopericárdio, numa dissecção aórtica retrógrada, por exemplo, que aí você vai aspirar um sangue que vai piorar a dissecção que já estava lá. Não vai piorar. É que, na realidade, o sangue,
é que às vezes dependendo... Mas você não quer uma pressão negativa no negócio, aí podia dissecar mais? Não. É que na dissecção de aorta é outro contexto. O paciente teve dor, né? É outro contexto. Assim, né? Enfim, uma contraindicação. Por isso, não esquecer do raio-x na triagem, que eu até coloquei aqui. Porque, assim, eu não falei nada de raio-x, mas ele tá lá, ele faz parte da triagem. Enfim, pericardiotomia ou janela pericárdica é um procedimento basicamente que a gente vai usar mais para os derrames crônicos. O principal exemplo dele seria principalmente o neoplásico. Acabei não falando nada de neoplásico na aula, mas está aqui a menção a ele. E é basicamente enfim, eu mostrei lá nos primeiros slides da aula a proximidade lá do pericárdio com a janela pericárdica, com a pleura. Você vai basicamente conectar, você vai fazer uma janelinha no pericárdio e colocar na pleura. E você pode também, em casos selecionados, está escrito na diretriz, não sei em que caso você quiser falar, você pode fazer essa janela direto com o peritônio. Porque já que o pericárdio também é associado com o diafragma, embaixo do diafragma está associado ao peritônio, então também tem contiguidade anatômica ali. Quer falar alguma coisa? É oncológico. Isso aí é paciente oncológico. Uhum. Você drenar tanto a pleura para o peritônio quanto o pericárdio para o peritônio. Né? Só que qual é o inconveniente? Você melhora sintoma porque você aumenta a superfície serosa de absorção do líquido, mas você dissemina neoplasia. Uhum. Uma coisa que eu esqueci de botar nesse slide aqui é que muitas vezes pós-punção a gente pode deixar um catéter. Na verdade, não é nem na punção, né? A pericardiocentese cirúrgica, principalmente, que seria como se fosse uma pericardiocentese, só que num contexto mais de urgência, aí você faz via acesso cirúrgico ao invés de você fazer a punção. Aí muitas vezes eles deixam um catéter ali. Não, aí é a drenagem. Como se fosse um dreno. Que todo mundo chama de drenagem de Marfan, mas não é. Ela foi descrita pela primeira vez por Jean-Dominique Larrey, que era o médico do exército Napoleão. Foda. Marfan, caralho. Enfim. E é isso, e aí, se eu não me engano, o critério de indicação para você pode tirar o dreno se a produção de líquido estiver abaixo de 30 ml dia. Eu acho que é isso que estava lá. 25 ou 30, eu acho que tinha fonte que divergia com relação a isso. A antiga falava uma coisa e essa falava outra. Então, enfim. O volume e o que está drenando, né? Porque se você drenou um hemopericárdio, por exemplo, de uma etiologia qualquer que não seja dissecção, trauma, por aí vai, e tá o dreno lá, e se ainda está drenando sanguinolento, você não vai tirar o dreno por menor que seja o volume. Enfim, certo. Último slide para falar de manejo invasivo ou não de pericardite constritiva, que no caso seria a pericardiectomia. Aqui tem os vários escalonamentos que a gente pode fazer para tratar. Quando a gente tem uma constrição, que como eu comentei, ela pode ser... é uma constrição que ela pode ser... Droga, como posso falar? Ela é tratável. Enfim, quando ela é tratável, você faz de 3 a 6 meses de terapia anti-inflamatória para ver se consegue resolver. Quando ela está naquele quadro lá de a pericardite com derrame e com a constrição associada, aí você já fica no meio termo. Inicialmente, por causa do derrame, você vai fazer a pericardiocentese, vai iniciar a terapia anti-inflamatória e aí você só vai apelar para a pericardiectomia se permanecer refratário. No caso de constrição crônica, para ser crônica, você tem que ter um quadro constritivo refratário a tratamento após até 3 a 6 meses. Aí, nesse caso, você faz uma pericardiectomia, que eles gostam de falar que é radical, com um super procedimento. Radical, isso é por aí o que acontece? Essa constrição transitória aí é o tratamento clínico. Né? Uhum. Aí essa efusivo constritivo, que é o tamponamento, que está com restrição diastólica, você drena, né? E aí, se persiste a constrição, depois, aí faz a pericardiectomia, né? Mas como um tratamento de sequelas, né?
Acabou. Beleza.